Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Daniel, professor de Química. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a hibridização do carbono, pessoal. Não esqueça de dar o seu like, sua curtida. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, para que você venha receber de primeira mão as aulas de Química, pessoal. Nós vamos estar iniciando primeiro com Química Orgânica. Já foi postado no canal a primeira aula, hoje nós vamos estar na segunda aula. Pessoal, o que seria então hibridização do carbono? O carbono, pessoal, ele sofre, vamos considerar um fenômeno chamado de hibridização. O que é hibridização? Hibridização é a mistura de orbitais S e de orbitais P. Essa mistura é o que vai dar a possibilidade do carbono fazer ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. E de também o carbono fazer duas duplas. Então, nesse caso aí, o carbono ele pode fazer, pessoal, apenas três tipos de hibridização. A hibridização do tipo sp3, a sp2 e a sp. sp3, sp2 e a sp. Quando o carbono ele sofre hibridização sp3, isso quer dizer que ele possui apenas ligações simples e sua geometria é tetraédrica, formando um ângulo entre suas ligações de 109 graus aproximadamente, tá? Que seria esse ângulo aqui entre uma ligação, vamos considerar que seja o hidrogênio e o carbono. Então esse ângulo de formação aí, ele é um ângulo de 109 graus aproximadamente. O que realmente vai caracterizar que esse carbono aqui sofre hibridização sp3 é quando ele tiver quatro ligações do tipo sigma, que é essa letra grega bem aqui. Então, quando o carbono tiver quatro ligações do tipo sigma, a hibridização que ele sofre é sp3. Como nesse caso, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Professor, como é que eu vou saber que essa ligação aqui é do tipo sigma? A ligação sigma geralmente vem quando eu tenho ligações simples. Então, toda vez que eu tiver ligações simples, ali eu vou ter uma ligação sigma. Toda vez que eu tiver uma ligação simples que o carbono estiver fazendo com outro elemento, eu vou ter ali uma ligação do tipo sigma. Então, nesse caso aqui, olha, esse carbono está fazendo quatro ligações simples. Então, eu vou ter quatro ligações sigma. Então, isso me diz que esse carbono é do tipo sp3 e a geometria dele vai ser tetraédrica, com um ângulo de formação de 109 graus aproximadamente. Quando o carbono ele for sp2, estiver sofrendo esse tipo de hibridização, nesse caso você vai ver uma dupla ligação, pessoal. Aqui eu só vou ver simples ligação e nesse caso eu vou ver uma dupla ligação. Quando eu tiver uma dupla ligação, eu vou ter uma ligação π e uma ligação sigma e duas ligações simples que eu represento por ligações sigma. Então, se eu for contar, eu tenho três ligações sigma e uma π. Lembrando que na hibridização sp3 eu tenho quatro ligações sigma. Na hibridização do tipo sp2 eu tenho três ligações sigma e uma π. Qual seria a geometria dessa molécula, pessoal? Seria uma geometria do tipo trigonal plana, com um ângulo de formação de quantos graus? 120 graus. Então, quando eu tiver uma dupla ligação, o carbono estiver fazendo uma dupla ligação, o ângulo aqui, ó, de formação dessa molécula vai ser de 120 graus e a geometria dela vai ser trigonal plana. Qual é outro tipo de hibridização que eu tenho? A sp. Existem duas formas de eu caracterizar o carbono como hibridização sp. É quando você vê o carbono com duas duplas, fazendo ligação com duas duplas, e quando ele vier com uma tripla. Uma dupla, pessoal, você já sabe que tem uma ligação π e uma ligação sigma. Aqui eu tenho outra π e uma sigma. Veja que aqui agora eu tenho duas ligações sigma e duas π. Então, nesse caso aqui, a hibridização desse carbono é sp. Aqui ó, eu tenho uma ligação tripla. Numa ligação tripla, eu tenho duas ligações π e uma sigma. E do outro lado você vê uma ligação simples, né?
uma ligação sigma. Nesse caso eu tenho ainda duas ligações sigma e duas pi. Por isso que a hibridização desse carbono é sp. E qual seria a geometria dessa molécula? Seria a geometria linear, formando um ângulo de 180 graus, que seria entre essas ligações aqui, ó. Ia formar um ângulo de 180 graus. Pessoal, como é que isso vem em questões, para você entender melhor? Olha essa atividade aqui, diz assim: indique os carbonos com hibridização sp, sp2 e sp3 e qual a forma molecular do composto. Se eu for olhar aqui, pessoal, no carbono C1, ele tem aqui, olha, uma tripla ligação e uma ligação simples. Pronto. Se eu tenho uma tripla ligação, isso quer dizer que aqui eu tenho duas ligações pi e uma sigma. E eu tenho uma sigma aqui do outro lado. Então, nesse caso, eu vou ter duas sigma e duas pi. Então, a hibridização desse carbono aqui vai ser sp, tá, pessoal? Apareceu uma tripla, eu já posso deduzir ali que existe hibridização do tipo sp. Então, eu tenho, olha, duas ligações sigma e duas pi. Então, nesse caso, a hibridização do carbono C1 é sp, como mostrado aqui no lado esquerdo. O carbono C2, se a gente for olhar, ele também já faz uma tripla ligação. Então, se ele faz uma tripla ligação, eu já posso deduzir que a hibridização desse carbono também é sp. Porque, olha, eu já tenho duas ligações π e uma sigma bem aqui. Essa ligação simples entre C2 e C3, isso quer dizer que eu tenho uma ligação tipo sigma. Então, eu vou ter duas sigma e duas π para o carbono C2. Então, nesse caso, a hibridização desse carbono, pessoal, também é sp. Agora, se a gente for olhar para o carbono C3, o carbono C3, pessoal, ele tem uma dupla ligação. Então, se eu tenho uma dupla ligação, eu tenho uma ligação π e uma sigma. Bem aqui, ó, eu tenho uma ligação sigma e aqui também. Então, nesse caso, eu vou ter três ligações sigma e uma π. Se eu tenho três ligações sigma e uma π, hibridização do tipo sp2. Olhando agora para o carbono C4. O C4 ele já tem uma π e uma sigma. O C4 ele é igual ao C3, pessoal. Então, está faltando só duas ligações sigma. Uma aqui, entre esse carbono e esse hidrogênio, e entre o carbono C4 e C5. Nesse caso, eu tenho três ligações sigma e uma π. Nesse caso, a hibridização do carbono C4 seria sp2. Se a gente for olhar o C5, ele só tem ligações simples. Então, nesse caso, pessoal, eu tenho quatro ligações sigma. Uma, duas, três, quatro. Quatro ligações sigma, hibridização do tipo sp3. Agora, qual seria a forma molecular? Vamos contar primeiro o carbono. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria C5. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. C5, H6 seria a forma molecular. A forma molecular você já sabe que foi dado na primeira aula. Vamos para uma outra questão, pessoal. Um outro exemplo. Diz assim: no composto abaixo existe quantas hibridizações do tipo sp3, sp2 e sp? E qual a forma molecular? Isso aqui é típico de questão que pode vir no seu Enem. Em fórmula de traço. Você já aprendeu que a fórmula de traço ela está omitindo o carbono e está omitindo os hidrogênios. E você sabe que nas extremidades, pessoal, tem um carbono bem aqui e aqui também. Como eu tenho um carbono aqui na extremidade e existe uma ligação simples, isso quer dizer que aqui nessa extremidade eu tenho três hidrogênios. Bem aqui, ó. E nessa extremidade também eu tenho três hidrogênios fazendo ligações simples com esse carbono. Então, isso quer dizer que bem aqui, pessoal, como ele está fazendo ligações simples, esse carbono, com os outros três hidrogênios, eu só tenho ligações simples. Então, eu vou ter uma ligação simples aqui. Eu vou até escrever aqui, vou marcar para você ver. Eu tenho uma ligação simples, bem aqui, ó, que seria uma ligação simples de um hidrogênio, tá? Eu tenho outra ligação simples aqui com outro hidrogênio e tenho uma outra ligação simples aqui com outro hidrogênio. Então, nesse caso aqui eu tenho quantos hidrogênios? 3. Então, esse carbono bem aqui, ó, esse carbono central, ele está fazendo quantas ligações, pessoal? Esse carbono bem aqui, ó, 4, olha, 1, 2, 3 e 4. Então, olha, aqui eu só tenho ligações simples. Então, aqui eu tenho 4 ligações sigma. Então, quer dizer que a hibridização desse carbono bem aqui, pessoal, é sp3. Se esse aqui é sp3, esse aqui também é sp3, porque aqui esse carbono faz 3 ligações
simples com os outros 3 hidrogênios. Professor, e bem aqui, ó, esse carbono aqui, ó, ele já faz uma ligação aqui, ó, com esse carbono, ele faz outra ligação com esse carbono bem aqui, ó, e essa ligação bem aqui. Então, bem aqui tem uma dupla ligação. Então, aqui eu tenho 2 tracinhos, formando uma dupla ligação. Eu tenho uma dupla aqui, mais uma ligação aqui. Então, eu tenho 3 ligações. Então, só falta mais uma, que seria um hidrogênio que não está aparecendo aqui. Então, nesse caso, só tem um hidrogênio aqui, pessoal. Só falta um hidrogênio aqui, tá? Vou colocar para cá. Se você olhar esse carbono bem aqui, se você for olhar esse carbono aqui, ó. Esse carbono lá do lado direito, esse bem aqui, ó. Esse carbono aqui, ele é igual a esse aqui. Então, isso quer dizer que bem aqui também tem outro hidrogênio. Que é o que eu vou colocar lá, tá? Tem outro hidrogênio. Bem aqui tem outro hidrogênio. Pronto, sabendo que bem aqui tem 3, tá? Não vamos esquecer que tem 3 hidrogênios. Vou colocar aqui os 3. Só que bem aqui, pessoal, nesse carbono, esse carbono bem aqui, ó, ele já faz as 4 ligações dele, ó. 1, 2, 3, 4. Então esse carbono aqui ele não precisa de hidrogênio. Pronto, agora fica fácil eu achar a hibridização de cada carbono. Aqui só tem ligações sigma, pessoal, porque só tem 4 ligações simples. Então, esse carbono aqui é do tipo sp3. E esse aqui também é sp3, porque só tem ligações simples. Então, eu tenho quantas hibridizações do tipo sp3? 2. Nesse caso, eu tenho 2 hibridizações do tipo sp3. Como esse aqui, olha, esse carbono bem aqui, ele tem uma dupla. Então, isso quer dizer que aqui tem uma ligação π e uma ligação sigma. Correto? Uma ligação π e uma sigma. Aí eu tenho uma sigma aqui e outra sigma aqui. Então eu tenho 3 ligações sigma e uma π. 3 ligações sigma, nesse caso, hibridização do tipo sp2. Se a gente for olhar, esse carbono é igual, pessoal. Tem 3 ligações sigma, uma sigma aqui, outra aqui, uma aqui, tem 3. E também aqui existe uma ligação π. Então eu tenho 3 ligações sigma e uma π. Nesse caso eu tenho 2 carbonos com 2 hibridizações do tipo sp2, tá? E esse carbono central aqui, ele tem 2 duplas, uma dupla aqui e outra aqui. Isso quer dizer que aqui tem uma ligação π, uma sigma, aqui tem uma π e uma sigma. Somando vai dar 2 sigma e 2 π. Então esse carbono bem aqui do centro, a hibridização dele é do tipo sp, tá? Então eu tenho 2 hibridizações do tipo sp3, 2 hibridizações do tipo sp2 e uma hibridização do tipo sp. Qual seria a forma molecular? Vamos somar primeiro os carbonos, depois os de hidrogênio. Olha, aqui tem um carbono, 2, 3, 4, 5. Então seria C5. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, com mais 3 daqui dá 6, 7, 8. Então seria C5H8, nesse caso a fórmula molecular. Pessoal, vamos para uma questão que caiu no Enem em 2018, que falava sobre o grafeno, tá? Ela é uma questão não muito simples, mas pelos conceitos que nós já aprendemos, fica fácil de marcar a questão correta. Como é que o aluno ele tem que fazer uma questão dessa? Ele tem que tentar logo eliminar aquilo que não tem nada a ver com a questão. Vamos ler. Ele diz assim, olha, o grafeno é uma forma alotrópica do carbono, constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional de átomos de carbono compactados com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Ele dá aqui na estrutura de uma folha de grafeno. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação. Hibridação ou hibridização é a mesma coisa, tá? A gente aprendeu que existe 3 tipos de hibridação ou hibridização do carbono. Quais são? sp3, sp2 e sp. Se a gente for olhar a letra D e a letra E, ele diz sp3d, sp3d2. O carbono ele não faz hibridização sp3d nem sp3d2. Então, a gente já pode eliminar a letra D e a letra E. Aí a gente vai ficar apenas com a letra A letra B e a letra C. Pessoal, olha, se a gente for olhar o grafeno, ele é uma estrutura formada apenas por carbono. Vamos observar esse carbono bem aqui central. Olha. Esse carbono central está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3, correto?
Olha, o carbono, ele é tetravalente. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Então, nesse caso, o carbono, ele tinha que fazer quantas ligações? 4. Tá faltando uma ligação aí que não aparece aí, pessoal. O grafeno, pessoal, ele tem ligações duplas. Ele possui elétrons pi. Vamos usar esse termo, vamos usar um termo mais correto. Ele possui elétrons pi. Então, ele possui uma ligação dupla. Professor, por que ele não possui uma ligação tripla? Vou mostrar para você. Isso quer dizer que entre esses carbonos, pessoal, existe uma ligação dupla. Não tem só ligações simples, tá? Existe ligação dupla, que eu vou mostrar aí para você. Só um minutinho. Tá mostrando aí para você. Vamos olhar aqui, rapidinho. Só um minutinho. Então, o carbono, pessoal, nesse caso aí, vamos lá rapidinho, vou mostrar aqui para vocês. Olha, bem aqui, vamos começar pelo carbono central. Eu vou fazer um risco aqui, você vai ver. Olha, bem aqui, ó, existe uma ligação dupla. Não mostra, mas tem. Então, isso quer dizer que bem aqui também tem uma ligação dupla. Aqui também tem uma ligação dupla. E aqui também tem uma ligação dupla. Aqui também. E aqui também. Então, o grafeno ele é formado por ligações duplas. Aqui, ó. Da mesma maneira aqui em cima. Dupla. 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 Se eu fosse colocar uma tripla ligação aqui, ó. Vamos imaginar que colocasse uma tripla ligação aqui. Por que que o grafeno não possui tripla ligação? Porque se a gente fosse contar quantas ligações esse carbono ia fazer, ó, você ia observar que ele não ia fazer as 4, ia fazer 5. Olha aqui, tem uma, duas, vamos considerar esse carbono aqui, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Olha, o carbono ele é o que? Tetravalente. Se o carbono é tetravalente, ele só pode fazer quantas ligações nesse caso? Simples, 4. Então não existe essa tripla ligação. Não existe a tripla ligação, e sim uma dupla ligação. Então aí o aluno ele teria que deduzir que ali existiria uma dupla ligação pelo conceito que ele aprendeu, tá? Que o carbono ele é tetravalente. Bom, de posse disso, pessoal, vai ficar fácil de eu saber qual seria a resposta correta. Olha, se o carbono ele tem uma dupla ligação, você já aprendeu lá que a geometria dele seria, nesse caso aqui, trigonal plana. Trigonal plana. E a geometria dele seria trigonal plana com um ângulo de formação de 120 graus. E quando eu tenho uma dupla ligação, a hibridização do carbono tem que ser do tipo, nesse caso aqui, tem que ser do tipo sp2. Por que, professor? Porque aqui eu tenho uma ligação π e uma ligação sigma. E eu tenho aqui mais duas ligações sigma. Somando, eu vou ter 3 ligações sigma e uma ligação π. Se eu tenho 3 ligações sigma e uma π, a hibridização desse carbono seria do tipo sp2. Então já não seria a letra A e nem a letra C. E quando eu tenho hibridização do tipo sp2, a geometria ela é trigonal plana ou planar, como está escrito aqui. Ele não confundiu um pouquinho mais, que ele poderia colocar o ângulo de formação aqui, que seria de quantos graus? 120 graus. Então, qual seria, pessoal, a resposta correta? A resposta correta, nesse caso, seria a letra B, que seria a resposta correta dessa questão. Pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha compreendido, né, um pouco mais sobre hibridização. E a gente vê que o vestibular ele vem cobrando, possa que ele cobre também nesse ano, né? Nesse ano do seu vestibular do Enem, que está por vir, possa que ele cobre. Espero ter contribuído para você ter aprendido um pouco mais sobre a hibridização do carbono. Espere a próxima aula, que seria a nossa terceira aula. Vamos falar sobre a classificação do carbono, pessoal, na cadeia. Até mais, até a próxima aula.